Irmãos, hoje é o segundo culto do ano, né? A gente está praticamente iniciando esse novo ano. E o tema da mensagem que eu dei é na contramão da desesperança. O que é isso? A desesperança, por uma definição, ela é uma falta de esperança. É insegurança, é medo, frustração. Hoje, geralmente quando nós abrimos nossas redes sociais, os jornais, as notícias, o que normalmente a gente vê? Tragédia, é alguma coisa, né, ruim que está acontecendo, é violência, é o Irapuru atualizando as notícias de 15 em 15 minutos, é doenças. Essa semana ocorreu alguns incêndios, algumas famílias, né, perderam tudo que haviam conquistado com tanto suor. Nós temos tantas incertezas, dúvidas acerca do que acontecerá nesse ano, principalmente em relação à pandemia. Parece que quando a gente olha as notícias, olha o contexto em que a gente está, parece que o cenário não é tão animador, não é mesmo? Garanto que muitos de nós, pensando há 5, 10 anos atrás, em como seriam os dias de hoje, jamais imaginaria que a gente passaria por uma situação como essa. Pensando nisso, pensando em dias que são difíceis e nós estamos iniciando um novo ano, poderia vir aqui trazer uma mensagem mais motivacional, né? Dizer que as coisas vão dar certo nesse ano que se inicia, mas a gente sabe que surgirá dificuldades, a gente sabe que surgirá desilusões com a vida, com coisas, com situações, com pessoas. Eu pergunto, será que há possibilidade de fazermos um caminho inverso da desesperança? Ou será que a solução é fecharmos os nossos olhos, criarmos uma bolha, viver somente para nós e aguardar, quem sabe, a vinda de Cristo? Ou será que a fé cristã nos ensina como passar por momentos como esses com esperança? Vamos ver. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. É isso que nós veremos essa noite. Romanos, capítulo 5, os versículos 1 até o versículo 5. Esperar um momentinho, os irmãos que colocaram, também vai estar projetado aqui à minha direita. Romanos 5, os versos 1 ao 5. Assim está escrito: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Queridos, nós estamos diante da carta de Paulo aos Romanos. Essa carta pode ser considerada como o livro que mais exerceu, por assim dizer, influência sobre a teologia protestante. Quando nós fazemos uma leitura à carta aos Romanos,
Nós vemos constantemente Paulo dando ênfase sobre a graça de Deus, sobre justificação pela graça, mediante a fé. E a gente vê a culpabilidade humana, a universalidade do pecado. Nós vemos tudo isso nessa carta de Paulo aos Romanos. A gente ter uma ideia da influência dessa carta, até não muito tempo atrás, a carta aos Romanos ela era estudada em faculdades de Direito, a fim de ensinar os estudantes sobre a arte de argumentação. Nenhum livro da Bíblia teve maior influência na história da igreja como a carta aos Romanos. A gente poderia fazer a citação de inúmeros homens ao longo dos anos, e aqui eu cito Agostinho de Hipona, bastante conhecido da igreja, foi convertido a Cristo lendo a carta aos Romanos. Inclusive na obra mais famosa de Agostinho, nas Confissões, ele escreve o seguinte: não li mais nada e não precisava de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença, uma clara luz inundou meu coração e todas as trevas da dúvida se desvaneceram. Isso lendo Romanos. Outro personagem ao longo da história, esse bastante conhecido nosso, Martinho Lutero, teve seus olhos espirituais abertos após ler Romanos 1,17 e descobrir que o justo vive por fé, vive pela fé. Inclusive, eu faço um desafio a vocês essa noite. Se ao longo da semana, leiam o livro de Romanos. Vocês vão ver a preciosidade que é. Toda a palavra de Deus é preciosa. E eu recomendo ler essa semana o livro de Romanos. Pois bem, o que o apóstolo Paulo está ensinando nesse texto que nós lemos é uma continuação. Ele está seguindo o capítulo 4, onde ele está falando acerca da doutrina da justificação pela fé. O texto que nós lemos, Paulo irá falar daquilo que os teólogos chamam dos frutos da justificação, que é a aplicação dessa doutrina sobre a vida dos cristãos. Nós já falamos aqui na comunidade sobre justificação pela fé, nós ensinamos sobre justificação, mas para a gente dar continuidade ao texto, a gente precisa novamente lembrar o que é justificação, certo? E então a gente entra no texto, porque simplesmente, se nós não entendermos essa doutrina que é tão importante, se nós não entendermos ela corretamente, as consequências podem ser fatais. Quem diz isso não sou eu, é o próprio apóstolo Paulo. Porque simplesmente o indivíduo irá depositar a sua confiança em si mesmo, não em Cristo. Está com a sua Bíblia aberta? Observe o capítulo 10, os versos 1 a 4. Paulo diz: irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento, pois, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito pelo qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Observem o que ocorre quando não se compreende a justificação. Paulo está dizendo: olha, essa turma aí, eles são dedicados, eles são zelosos por Deus, mas a dedicação deles é uma dedicação sem entendimento, é uma dedicação sem de fato conhecer. Então, muitas pessoas, elas confiam a sua dedicação a Deus, mas sem entendimento correto. Elas não entendem a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele. Por isso, apegam-se à sua própria confiança, ao seu próprio modo de acharem que se tornarão justas. Recusam a maneira de Deus.
E um mau entendimento dessa doutrina, da doutrina da justificação, levará você a confiar nas suas obras, nas suas forças, na sua maneira, no seu jeitinho. Então você verá que você não está indo na contramão da desesperança, mas acreditar que você pode se tornar justo diante de Deus pelas suas obras é estar indo de encontro com a desesperança e com a desilusão. A justificação pela fé é a esperança da vida do cristão. Louis Berkhoff, um teólogo bastante conhecido, na sua sistemática, ele define justificação da seguinte maneira: a justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, baseado na justiça de Cristo, que todas as exigências da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Ou seja, perante Deus, eu e você éramos culpados. No capítulo 3 de Romanos, Paulo diz que todos pecaram, mas Deus, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Sabe o que é isso? É mediante acusações, as suas transgressões, aos pecados que você cometeu, você se apresentar diante de um tribunal, chegar perante o juiz com todos os seus pecados na lista e tentar se justificar dizendo que pelas suas obras, pelo seu jeito de viver, você teria a solução. O que o juiz diria mediante essa desculpa? Culpado. Mediante a tudo que você praticou, quantos pecados? Será que alguém poderia se apresentar diante de Deus pelas suas próprias obras e ser considerado justo? De forma alguma. O apóstolo Paulo acabou de mostrar que todos pecaram, ou seja, todos perante Deus são culpados. Meus irmãos, todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus para prestar conta da nossa vida. E tudo aquele que estiver diante de Deus não poderá se apoiar nas suas obras, nos seus méritos, sua riqueza. É pela justificação pela fé que todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, foram perdoados. Agora, pela justiça de Cristo, nós podemos nos apresentar diante de Deus e somos declarados justos. Porque a culpa caiu sobre o Filho de Deus. Ou seja, justificação é quando o Senhor me declara inocente, porque o seu Filho foi condenado em meu lugar. Isso é a justificação, tão importante. E como nós a recebemos? O versículo 1 do capítulo 5 que nós lemos diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos. Não tem que pagar nada, é pela fé, de forma gratuita. É importante a gente fazer a observação de que a fé é o meio pela qual nós recebemos, fomos declarados justos. E não é por causa da fé, senão seria salvação por obras. Então, a gente viu o que é a justificação. Agora a gente vai observar um pouco o texto. Como já havia mencionado, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 5, a gente vê os frutos da justificação. Esses 5 versículos nos mostram que é possível vivermos na contramão da desesperança.
enquanto que o caos está estabelecido, a gente não tem certeza de nada, é o coronavírus atingindo o maior número de positivados desde o início da pandemia, é novas variantes da gripe, é inflação, é tragédias, tanta coisa acontecendo. E para ajudar, tem eleições no final do ano. Meus irmãos, que esperança então tem aqueles que não conhecem a Cristo? Aonde está a esperança daqueles que não têm a Cristo em quem se refugiar? Nesse texto, eu gostaria de trabalhar 2 pontos somente. E dentro desses 2 pontos, a gente vai fazendo a exposição do texto. Ok? O primeiro ponto que eu gostaria de expor com os irmãos é a esperança que nós temos em Deus. E o segundo é a esperança que vem de Deus para vivermos neste mundo. Primeiro ponto, o apóstolo Paulo, ele está sendo muito claro de que essa esperança que ele está aqui se referindo, ela só é dada para aqueles que foram justificados por Deus. Ele está escrevendo as implicações da justificação, ou seja, como é a vida daqueles que foram justificados por Deus. A esperança bíblica, ela não é aquilo que muitas vezes nós estamos acostumados. A gente fala, né, sobre essa esperança. A gente imagina a esperança como algo que possa acontecer, com uma certa probabilidade. Amanhã eu vou jogar futebol. Uma probabilidade. Pode acontecer alguma coisa, né? Eu não consegui jogar. Mas esperança bíblica é que vai acontecer. É certeza. E nós temos essa esperança em Deus de que aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Nós temos essa esperança porque Ele nos conduz. Ele nos conduz em pelo menos nos 3 momentos da nossa história. Quais são eles? Só 3 momentos, né? Só 3, tá bom? Passado, presente e futuro. A gente vê Deus nos conduzindo no passado, no presente, e nós temos certeza, porque a sua palavra garante que Ele continuará nos conduzindo no futuro. É isso que nós vemos nos 2 primeiros versículos. Enquanto que no passado, eu pergunto a vocês, quem nós éramos? Éramos inimigos de Deus. Estávamos em guerra contra Deus. E agora, uma vez que pela fé nós fomos declarados justos, observe que Paulo diz, portanto, uma vez que pela fé, agora vocês foram declarados justos, o que acontece? Temos paz com Deus. Meus queridos, toda religião busca paz, busca maneiras de reconciliar o homem com Deus, por maiores e mais bem intencionadas que sejam, nada conseguem fazer para alcançar a paz com Deus. Muitos imaginam que quando conquistarem essa paz, então não terão problemas, não terão conflitos. Essa paz que o apóstolo Paulo está mencionando, ela não é a mesma que ele se refere em Filipenses, onde ele diz em Filipenses que a paz de Deus que excede todo entendimento. Lá Paulo está falando da situação de um coração que mesmo dentro das adversidades, das circunstâncias, ele está tranquilo, porque ele está guardado em Deus. A paz que o apóstolo Paulo está se referindo aqui na carta aos Romanos, ela não é uma trégua no meio da guerra, não é uma ausência de conflitos, não é ausência de problemas,
não é ausência de angústia, de crises, mas Paulo está falando sobre paz com Deus. Ele está falando sobre a minha e a sua relação com Deus. E essa paz é uma paz permanente, porque essa paz é concedida. Observe o que Paulo diz: por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Irmãos, em Cristo foi colocado os nossos pecados, nossa dívida, e em nós foi colocada a sua justiça. É por isso que ele, sem nunca ter cometido pecado algum, foi feito pecado, porque o pecado que não era dele, era meu, era seu, ele suportou, ele levou a cruz. Agora então nós temos paz com Deus, porque o maior problema do homem foi resolvido. O maior problema do homem, o pecado. O pecado é o que fazia a separação entre nós e Deus. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê, o passado então foi resolvido. Agora eu fui reconciliado. De inimigos, agora eu tenho paz com Deus. E a paz com Deus é a base da nossa esperança. Porque agora nós temos o nosso relacionamento com Deus restaurado. E agora, como eu vivo então essa esperança no tempo presente? De que maneira que eu vivo? Nós vimos o que Deus fez no passado, e agora temos paz com Ele, e no presente, como que nós vivemos? Pela graça. Observe o versículo 2. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria. É a graça de Deus que vai nos dar a possibilidade de termos uma vida totalmente renovada e transformada junto ao Pai. A palavra que o apóstolo Paulo usa, talvez em algumas traduções, não sei como é que está a sua tradução, ele usa a palavra acessou ou concedeu. Quando ele diz foi por meio da fé que nos deu acesso, nos concedeu. Essa palavra que o apóstolo Paulo usa, ela era uma palavra usada para se referir a colocar alguém, pegar alguém e colocar na presença de um rei. Essa palavra, ela não está aqui no texto de forma aleatória. Paulo não tinha outra palavra e decidiu colocar ali, não. Paulo está dizendo que porque que você foi justificado em Cristo Jesus, está em paz com Deus, agora você tem acesso à presença do Rei. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você tem acesso por intermédio do seu Filho. E esse acesso a Deus nós temos a qualquer momento. Não é restrito a somente 1h30 de culto, mas é no nosso trabalho, na nossa casa, no lugar que a gente está, nós temos acesso ao Pai. Como eu vivo com esperança no tempo presente, sabendo que pela graça a gente tem acesso ao Rei. E esse Rei nos aceita apesar do nosso pecado. Nós desfrutamos desse acesso, nós desfrutamos desse relacionamento. Paulo faz menção a duas palavras aqui: esse relacionamento com alegria e segurança. Alegria e segurança, sabendo que nós não seremos abandonados, sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus. É isso que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 8 de Romanos. Nada poderá nos separar do amor de Deus. E ele faz uma lista: nem angústia, nem fome, nem espada, nem coisas do presente, nem do porvir.
nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que certeza maravilhosa nós temos. Que esperança maravilhosa de saber que nada pode nos separar do amor de Deus. Até aqui nós vimos passado, presente, e como fica então em relação ao futuro. No final do versículo 2, Paulo escreve: pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Está dizendo o seguinte: alegrem-se pelo privilégio de participar da glória de Deus. A expectativa dessa glória está atrelada ao futuro, ao seu reino, quando virá por completo. John Stott diz que a esperança cristã, ela não é algo incerto como as nossas esperanças comuns do dia a dia, mas é uma esperança jubilosa e confiante, que se baseia, sabe no que? Nas promessas de Deus. Amém. Se eu prometer algo a você, pode ser que eu não consiga cumprir. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. E Deus prometeu que esse mundo, como nós conhecemos, ele tem um fim. E será substituído por um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, criados por Deus em perfeição, onde não há mais pecado, onde não haverá mais morte, onde não haverá dor. Esse novo mundo é para aqueles que foram justificados pela fé no Senhor Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Esses dois primeiros versículos, nós vemos o nosso relacionamento, o relacionamento nosso e Deus, a esperança cristã. Esses dois versículos mostram o maior problema de todos os homens sendo resolvido. Nós vemos Deus intervindo em todos os momentos da história. E agora temos paz com Deus, somos convidados a olhar para trás e vermos que nós não somos mais inimigos de Deus, mas somos amigos, filhos. Temos um relacionamento direto com Deus. E isso é graça. É um favor imerecido. Não merecíamos nada disso. E nós podemos olhar para o futuro com esperança, porque sabemos que veremos e refletiremos a glória de Deus. Meus queridos, não há nenhum outro meio, não há nenhum outro lugar que possa te dar essa esperança das Escrituras. Quanto que a gente olha o fluxo, a maneira como esse mundo vive, a esperança deles está centrada somente em coisas deste mundo. Um alerta a você: cuidado em quem você deposita a sua confiança. Você não encontrará esperança igual a essa que nós vimos. Você não encontrará em políticos, não encontrará na sua saúde financeira, nos seus diplomas, no seu trabalho. Por mais bom que essas coisas mais boas que essas coisas sejam, nada poderá suprir uma vida longe do Criador. Fora de Cristo, nós andaremos na direção deste mundo, nos moldaremos a eles. E no final, nós descobriremos exatamente aquilo que Salomão escreveu. Vocês lembram? Salomão descobriu que tudo era correr atrás do vento, mas que o que de fato importa, o que de fato vale a pena, é temer ao Senhor. Segundo ponto,
a esperança que vem de Deus para vivermos neste mundo. A foto que eu coloquei ali é justamente o nosso dia a dia, né? É correria, é um milhão de coisas para fazer. É isso que a gente enfrenta todo dia. E nesse segundo ponto, gostaria de ver com vocês a esperança de Deus para nós vivermos neste mundo. Paulo não está tratando de algo apenas do porvir. Nós vimos no versículo 1 e 2 acerca, passado, presente, futuro, acerca das coisas que hão de vir. Paulo está mostrando para nós, agora a partir do versículo 3, que a fé cristã é uma fé prática. A fé cristã é uma fé vivida no dia a dia, 7 dias por semana. Nós não fragmentamos a vida e dizemos, olha, nessa área a fé cristã está correta, ok, beleza, é bem-vinda. Já nessa deixa eu levar a vida do meu jeito. Não, a gente não pensa dessa maneira. E o apóstolo Paulo também não pensava. E é por isso que ele está escrevendo aqui, buscando capacitar todo cristão a viver com esperança em meio às tensões da vida. No final do versículo 2, Paulo encerrou dizendo que devemos nos alegrar porque participaremos da glória de Deus. Muito bem, maravilha, né? A gente vai participar da glória de Deus. Quem não se alegra? Mas acontece que no versículo 3 parece que a conversa muda. E ele segue dizendo para a gente se alegrar. Porém, essa alegria que Paulo vai dizer, ela vai contra o que pensa a cultura, o que pensa as religiões, ideologias, que as culturas que nós estamos inseridos e inúmeras religiões são extremamente hedonistas, vivem em busca do prazer, de satisfazer as suas vontades. Acredite que até algumas igrejas dizem que o sofrimento, as tribulações que o cristão enfrenta é porque o irmão está em pecado. Acredite. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê o apóstolo Paulo falando, alegrem-se. Com o que, Paulo? Alegrem-se ao enfrentar dificuldades e provações. Que nem aquele ditado, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro, é isso? Mais ou menos justamente isso. Paulo está se referindo a tudo aquilo que nos traz dor, sofrimento, angústia, contrariedade, medo, aflição, ansiedade. Essas tribulações vêm de todas as maneiras, vêm através de pessoas, de nós mesmos. O apóstolo está dizendo que o cristão não está livre disso. Se você procura o cristianismo pensando que tudo dará certo, o apóstolo Paulo é uma péssima ideia de se ler. Após a sua conversão, Paulo sofreu. Ele está dizendo, se alguém pensa dessa maneira, pensa que se estando na igreja, aceitou a Jesus, está isento de sofrimentos, se enganou. O apóstolo Paulo está dando um balde de água fria. Nós participamos dos sofrimentos, nós participamos nas tribulações deste mundo. Ou seja, o caminho do sofrimento, a gente não é masoquista que busca o sofrimento, não é isso. Mas o sofrimento vem, problemas acontecem, tribulações chegam. Isso é uma maneira, é o caminho, o apóstolo Paulo diz, para a maturidade.
Paulo está nos ensinando que é a partir das tribulações, a partir do sofrimento, que Deus produz em nossa vida o quê? Que diz o texto? Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança é a capacidade de você suportar uma contrariedade sem perder a sua confiança em Deus. É a capacidade de você continuar crente, dando tudo errado. Talvez você esteja se perguntando, mas eu vim para ouvir sobre estar na contramão da desesperança, e ouvir alguma coisa sobre esperança, você me fala tribulação, de provação, de sofrimento. Qual é a diferença então de um cristão para um não cristão? Eu respondo a você. É como nós enfrentamos essas tribulações. Pode ser que você seja bem próximo de alguém, não é crente, está passando por inúmeras tribulações, provações, sofrimentos. Quais são as esperanças que ela tem? E você, cristão, quando passa por todas essas adversidades, onde está a sua esperança em meio à tribulação? Será que nós estamos seguindo o fluxo da desesperança? Ou de fato a nossa confiança está em Deus? Paulo diz que as provações servem para desenvolvermos perseverança. E mais, ele continua, e a perseverança produz caráter aprovado. Em algumas traduções, produz experiência. Note que há uma diferença quando os cristãos passam pelo sofrimento. Nós não sabemos o que nos espera. Nós vivemos o hoje com esperança, na expectativa do amanhã, à sombra da volta de Cristo. A diferença, então, está em saber que o cristão está justificado diante de Deus, está em paz com Deus, tem acesso à presença de Deus e a esperança da glória futura de Deus. É por isso que a gente pode olhar para as provações, olhar para as circunstâncias da vida, sabendo que elas produzem experiência. E Paulo continua dizendo que a experiência, o caráter aprovado, fortalece a nossa esperança. Meus irmãos, o papel do sofrimento é nos conduzir à verdadeira esperança, sabendo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Para os cristãos do primeiro século, sofrer era praticamente regra. Eram perseguidos, mortos. Paulo disse que devemos superar o sofrimento para sermos aprovados por Deus. Isso significa que experimentaremos dificuldades, mas as dificuldades nos farão crescer. Devemos nos alegrar no sofrimento, não porque nós gostamos das tribulações e das provações, não é isso, mas é porque nós sabemos que Deus usa as dificuldades para edificar o nosso caráter. Os problemas em que a gente bate de frente muitas vezes de forma inesperada desenvolvem a nossa perseverança. Por sua vez, fortalece o nosso caráter, nos dá experiência, aprofunda a nossa confiança em Deus, nos proporciona maior confiança sobre o futuro. Paulo diz que isso faz com que fortaleça a nossa esperança, porque nas tribulações
É nas tribulações que a gente começa a ver o quanto eu confiava nas coisas, nos padrões deste mundo. Como eu esperava tanto naquilo que eu tinha, como a minha confiança estava em coisas, em pessoas. O ser humano, ele é constantemente moldado pela cultura, pelos seus política, inúmeras coisas, religião. A gente tem inúmeros exemplos disso. Poderia citar, quem sabe, a moda, roupas. Por que a gente não usa roupas que usávamos há 10 anos atrás? Eu não uso porque não me serve. Não é? Brincadeira, mas é porque o padrão mudou. Os padrões mudam. As coisas mudam. Constantemente nós estamos agindo dessa maneira com a nossa confiança. A nossa confiança, parece que ela se adapta com as mudanças. Não é mesmo? Mas o que nós estamos vendo aqui, a palavra de Deus escrita 2000 anos atrás, viva e atual para nós, de que a nossa esperança está em Cristo. Amém. Eu sei, eu não sou um profeta do caos, mas eu sei que esse ano que se inicia terá muita alegria, realizações, mas vai ter também aflições, vai ter provações. Não tenho como dizer que tipo de problemas você enfrentará. Pode ser problemas muito graves, dores incuráveis, eu não sei. Mas é a realidade desse mundo que nós vivemos. É a realidade do mundo pecaminoso. Porém, diferente daquele que não tem a esperança em Cristo, nós temos uma esperança que não nos decepciona. É isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 5. E essa esperança não nos decepcionará. Por quê? Ele continua: pois sabemos o quanto Deus nos ama. Porque, mais uma vez, na continuação, Paulo diz: uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para encher o nosso coração com o seu amor. A esperança que vem de Deus para vivermos neste mundo em trevas, nesse mundo onde parece que compaixão, amor um ao outro está cada vez mais difícil. Nós temos esperança para viver dias difíceis, porque nós sabemos o quanto Deus nos ama e Ele nos deu o seu Espírito para encher o nosso coração com o seu amor. Assim como o Espírito Santo ele foi derramado sobre a igreja no Pentecostes, o amor de Deus é derramado no nosso coração, derramado no coração daqueles que são justificados por Deus, daqueles que a esperança não está em coisas deste mundo, em coisas que se findam. E como cristãos, nós somos convidados a iluminar a realidade, a mostrar o futuro redimido e novo que podem ter em Jesus Cristo. Por isso que nós somos testemunhas dessa esperança. Enquanto todos testemunham o caos, o que é mal, enquanto todos não veem esperança, não veem solução para o mundo em que nós vivemos, nós podemos estar passando dificuldades e provações. Nós estamos com alegria, porque nós sabemos que somos peregrinos neste mundo.
nada pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Nós andemos no caminho da esperança, com alegria em meio às provações, não esquecendo que o amor de Deus foi derramado em nós. Essa notícia, ela está na contramão da desesperança, está no sentido contrário do fluxo. Quando parece não existir mais esperança para o mundo, a gente prega a esperança, nós apontamos a direção, nós nos parecemos com Cristo, nós vivemos um evangelho diariamente, porque nós queremos se parecer com Cristo. Nós queremos exalar um bom perfume de Cristo. É por isso. É por isso que nós temos a esperança no Salvador. Vivemos com esperança em meio a uma sociedade desesperançosa. Que essa realidade a gente vivencie ela diariamente, sabendo que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus que tratou com Jó, com Jonas, é o mesmo Deus do dilúvio. É o mesmo Deus que nos ama com amor infinito. Quando vinham as tribulações e as dificuldades, você tem alguém que está contigo. É o Espírito de Deus que foi derramado no seu coração. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor nos deu esperança de um futuro. Sabemos que os sofrimentos presentes não podem se comparar nem um pouco com o que o Senhor tem preparado para nós. Nós somos peregrinos, estrangeiros neste mundo. Estamos sujeitos às adversidades, estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos a crises, estamos sujeitos a tudo isso. Mas que a gente olhe para todas essas tribulações e encontre refúgio em Ti, pois é o Senhor quem nos dá esperança. É o Senhor quem nos faz perseverar. É por isso que nós louvamos ao Teu nome. Porque essa esperança é única. Ninguém mais, não existe alguém que possa ter essa esperança sem ser por Cristo. É em Ti que confiamos. E é em Ti que aguardamos ansiosamente pela Sua vinda, alegrando-nos em meio às alegrias da vida e também das tristezas, se alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram. É o que nós oramos, Senhor. Te pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Que aquele coração que está desesperançoso, o Senhor o encha de alegria, pois é o Seu Espírito derramado sobre o coração. Devolve, Senhor, a alegria da Tua salvação, a alegria de saber que nós temos paz com Deus, não devemos nada ao Senhor, porque Cristo levou na cruz os nossos pecados e nos deu perdão. Te agradecemos, Senhor.